Caso de mulher espancada pelo ex-companheiro em Taubaté alerta para violência doméstica na cidade. Nos 5 primeiros meses do ano, o número de agressões investigadas pela Polícia Civil disparou na comparação com o mesmo período de 2018. Cachoeira Paulista confirma a primeira morte por febre amarela na cidade. A vítima tinha 64 anos, morava na zona rural e ainda não havia sido imunizada contra a doença. Bandidos usam carro para estourar porta de estabelecimento comercial em Jacareí. O grupo conseguiu fugir com produtos do local. No esporte, partida entre o São José Esporte Clube e o Flamengo de Guarulhos termina no 0-0 pela bezinha do Campeonato Paulista. E ainda, a exposição fotográfica leva moradores a uma viagem pelo tempo em São José dos Campos. Registros da década de 30 mostram o cotidiano da cidade. Terça-feira, 23 de julho, bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. O estado de saúde de Aline Guimarães, que foi esfaqueada no último fim de semana pelo ex-namorado, ainda é considerado grave. Ela continua internada no Hospital Regional de Taubaté após levar mais de 50 golpes de faca. O caso, que envolveu uma enorme brutalidade, rompeu o silêncio de muitas outras mulheres que também são vítimas de violência e sofrem em casa com o comportamento agressivo dos companheiros. Nos 5 primeiros meses do ano, quase 500 denúncias de violência foram investigadas pela Delegacia de Defesa da Mulher de Taubaté, quase 100 a mais se comparado ao mesmo período de 2018. Chute, soco. Eu tinha muito medo dele porque ele falava que se eu me separasse dele, ele me matava. Pra quem visse assim, ninguém diria que eu estava apanhando, né? Estava ocorrendo isso na minha casa. Mas era direto, grávida, com recém-nascido no colo. Os relatos dessas mulheres revelam o sofrimento enfrentado ao lado de quem um dia elas foram apaixonadas e decidiram dividir a vida. Entre 4 paredes e longe de qualquer suspeita, elas eram espancadas pelos companheiros. Sem se identificar, essa mulher conta que durante 8 anos viveu um relacionamento ao lado de um homem extremamente violento. Não tinha nem conversa, ele não falava nada que ia bater, ele chegava batendo. Aí teve uma vez perdi sentido. Não tinha hora, não tinha como correr, porque eu não sabia que ele ia me agredir. Não tinha como, né, me defendendo. E mesmo quando eu estava grávida, ele me agrediu também. Eu estava de 6 meses de gravidez, ele me agrediu. Meu filho nasceu com 3 costelas quebradas, a cravícula e o braço quebrado. Ficou 2 meses na UTI. Nasceu de 6 meses. Mesmo livre do relacionamento, os traumas acompanham a vida dessas mulheres como uma ferida difícil de cicatrizar. Essa outra vítima sofreu calada por quase 30 anos. Ela diz que precisou de coragem e muito apoio para conseguir denunciar o marido. Passei por 3 psiquiatras. A última psiquiatra que eu fui, ela falou: senhora, não tem nada, a senhora é saudável. E esse casamento é abusivo. A senhora separa. Acho melhor, pensa nisso. Ela não falou, vai lá e faz isso, mas ela falou, pensa nisso. Porque você vai ficar para o resto da sua vida usando medicamentos, sendo que você é saudável, você não precisa disso. Foi aí que caiu a ficha? Foi, faz 2 anos. Aí foi aí que caiu a ficha. Esta outra mulher conta que era espancada com constantes golpes na cabeça. Foram 10 anos de casamento até que um dia ela decidiu se separar. Se passam por bonzinhos, né, usam máscaras e depois que a gente vai saber realmente de fato, né, quem está do nosso lado. 2 meses depois de casada, eu comecei a apanhar, né? Depois de 2 meses de casada, eu engravidei e já começou, né? A espancar, digamos assim, eu levava muito na cabeça. No último domingo, em Taubaté, mais uma mulher entrou para as estatísticas da violência. Aline Guimarães, de 38 anos, foi esfaqueada com pelo menos 50 golpes pelo ex-companheiro, que invadiu a casa dela no bairro Continental. O suspeito confessou o crime. Ele já havia sido denunciado antes pela vítima por comportamento agressivo em outras ocasiões. Em Taubaté, só de janeiro a maio deste ano, foram registrados 464 inquéritos na Delegacia de Defesa da Mulher. Número muito acima dos 370 registrados no mesmo período do ano passado.
Na maioria dos casos, a vulnerabilidade das vítimas e a falta de apoio familiar impedem que o agressor seja denunciado. A gente sempre fala, se está num momento de angústia, na hora do fato, tem meios, tem polícia preventiva que vai acudir e depois procurar a polícia, a Delegacia de Defesa da Mulher, onde com certeza ela vai receber todas as orientações de como proceder após ter registrado o fato, para que a gente possa então criar uma tutela sobre o que pode acontecer com esse casal. O Instituto Abraço, que atua na cidade, principalmente no auxílio a mulheres vítimas de violência, oferece uma série de serviços para acolher quem passa por esse momento difícil. Iniciativas que encorajam a denunciar e dão suporte para que elas consigam se reerguer. As pessoas estão tendo mais coragem de denunciar, de pedir ajuda, principalmente em lugares como o nosso, uma ajuda psicológica, uma conversa com uma assistente social, o carinho. Receber essas mulheres com carinho, com afeto, porque já são muito hostilizadas. Para estimular o enfrentamento da violência contra a mulher, desde 2015, Taubaté conta com uma lei municipal de atendimento às vítimas de abusos. O Centro Especializado de Referência de Assistência Social é um dos instrumentos da rede pública que ampara as moradoras da cidade. De 2018 para cá, pelo menos 80 mulheres já buscaram ajuda aqui. Nosso atendimento, ele não está ligado à responsabilização do agressor. A gente faz o apoio e garante os direitos socioassistenciais dessa vítima para que ela tenha condição de romper com esse ciclo da violência. Então, a gente realiza atendimentos individuais, visitas domiciliares, trabalho em grupo, trabalhos de resgate da autoestima, encaminhamento para o mercado de trabalho, para que ela tenha condições de reconhecer a violência vivenciada e poder superar esse momento da vida. E em São Sebastião, no litoral norte, um homem foi preso em flagrante por descumprir uma ordem judicial baseada na Lei Maria da Penha. Ele não só desrespeitou a medida protetiva, como também agrediu a vítima. Foi a própria mulher quem acionou a PM, só que o homem conseguiu fugir pelos fundos da casa. Quando a vítima estava a caminho da delegacia para prestar queixa, foi avisada que o agressor voltou para casa. Ela retornou com a polícia, que finalmente prendeu o suspeito. Foi enterrado hoje o corpo do serralheiro, executado em plena luz do dia no bairro Araretama, em Pindamonhangaba. O crime aconteceu na segunda-feira, na Avenida Nicanor Ramos Nogueira, e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o suspeito se aproxima da vítima e atira. Repare que pessoas próximas ao local tentam se esconder para não serem atingidas. Só que pouco tempo depois, o criminoso retorna de carro e atira várias vezes. Segundo a polícia, a vítima Itamar Souza da Silva, de 35 anos, morava no bairro e não tinha passagens. As investigações continuam na tentativa de identificar o autor do crime. E nesta madrugada, criminosos usaram um carro para estourar a porta de um açougue no bairro Vila Branca, em Jacareí. As imagens de uma câmera de segurança mostram que parte do grupo sai do veículo pelo porta-malas e usa um pedaço de madeira para forçar a entrada do estabelecimento. Em menos de 4 minutos, eles conseguem entrar no local e fugir com vários itens do comércio. Ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil. O tempo continua firme na região e a sensação térmica pode chegar aos 30 graus em pleno inverno. Os detalhes da previsão no mapa. Previsão para esta quarta-feira na Serra da Mantiqueira é de mínima de 8 e máxima de 19 graus em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí. Na região metropolitana, Jacareí registra a mínima de 13 e máxima de 26 graus. E em Tremembé, a temperatura fica na casa dos 10 graus de mínima e 27 graus de máxima. Lorena também registra máxima de 27 graus amanhã. Em Areias, os termômetros podem chegar a 26 graus nesta quarta-feira. No litoral norte, o sol também aparece e faz 29 graus de máxima em Ilhabela e São Sebastião. Em Guaratinguetá, os termômetros hoje atingiram 28 graus de máxima. Amanhã, o calor continua e as temperaturas se mantêm. Em Caraguatatuba, a previsão para esta quarta-feira é de sol e pouquíssimas nuvens. A máxima se mantém em 29 graus.
A Vigilância Epidemiológica de Cachoeira Paulista confirmou a primeira morte por febre amarela na cidade. A vítima é um homem de 64 anos que não tinha tomado a vacina contra a doença. Ele morava na zona rural e morreu em maio. O município ainda aguarda o resultado do laudo de 2 casos suspeitos sob análise do Instituto Adolfo Lutz. Depois do intervalo, a Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte, retoma estudo para implementar a zona azul na cidade. Hora certa para você, 7 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Continue com a gente em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade.